Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Hoje a nossa presença é do professor da UFES, doutor em semiótica pela PUC de São Paulo, Rogério Monteiro, com quem nós vamos conversar agora. Rogério, bem-vindo ao Presença, bom tê-lo aqui de novo, porque a gente acha que é sempre oportuno estar batendo em cima dessa tecla da gestão como uma saída fundamental, principalmente para o empreendedor que ainda experimenta um porte pequeno e, através de melhores práticas de gestão, ele antevê a possibilidade de crescer e se expandir. Então, eu gostaria de ter essa conversa com você a respeito disso, dos modelos de gestão, do que a nossa ciência, a ciência administrativa, ela é dinâmica, porque ela tem que incorporar conhecimentos novos, né? Técnicas novas. Como é que você, por exemplo, a questão do gestor, do administrador no Espírito Santo, nós temos inclusive uma profissão regulamentada. Isso é o suficiente para a pessoa, uma formação em administração, se tornar um gestor hábil e competente? Eustáquio, primeiro, muito obrigado por estar aqui contigo. Para mim é um grande prazer, tá? Eu também. É uma pergunta extremamente importante, Eustáquio, por quê? Porque 80% das empresas morrem em 10 anos, dados do IBGE. 80%, olha só, que número assustador. 80% das empresas morrem em 10 anos. E eu acho que essa morte, e tenho certeza, é por conta da qualidade de gestão do empresário, o conhecimento de informação, o conhecimento do empresário sobre administração e também o conhecimento de administração dos administradores. Para mim, o curso de administração, que possivelmente nós temos 120 mil administradores no Espírito Santo, para mim o curso de administração é um curso extremamente relevante para dar garantia com essa formação ao suporte ao empresário, ou também ser empreendedor, sabe? Empreender também seu negócio. Mas o curso de administração, para mim, é tão complexo como o curso de medicina, como o curso de engenharia, né? Há uma necessidade, uma demanda de ter um conhecimento multidisciplinar, um conhecimento de estratégia, um conhecimento de filosofia, sociologia, um conhecimento de cultura, né? Então, um conhecimento de matemática, um conhecimento de finanças, esse conhecimento multidisciplinar que às vezes a gente perde, né? Então, essa necessidade do administrador de ter uma formação sólida com multiconhecimentos, isso faz uma diferença muito grande para dar esse suporte e a garantia de sobrevivência de empresas. Rogério, uma coisa que às vezes gera confusão é entender a vocação do empreendedor e a vocação do gestor, né? Às vezes eles não estão presentes na mesma pessoa. Então, essa é uma outra questão, porque o empreendedor é o visionário. O empreendedor é a arte da visão, aquele que enxerga cenário, enxerga negócios. E o gestor, ele tem que ter uma habilidade na ciência da gestão para dar suporte a esse empreendedor, ou ser um empreendedor, né? Então, como a maioria não avança nessa ciência da gestão, né? Antecipar situações, construir estratégia, desenvolver governança, como não tem essa habilidade, a arte da visão se perde um pouco no tempo. Então, esse suporte entre o conhecimento do gestor e o empreendedor, isso faz uma diferença muito grande hoje na evolução das empresas. Me diga uma coisa, então, digamos assim, esse ato que talvez explique o número tão grande de empresas no Espírito Santo que não chegam aos 10 anos de atividade? Exatamente. Esse, para mim, é o hiato central, o gap, a lacuna fundamental. Por quê? Porque na minha prática, na minha pesquisa, você encontra pessoas formadas entre 30 e 40 anos que ainda estão um pouco mais evoluídas do que um estagiário.
né, não sabe fazer ou não entende ou não interpreta um DRE, demonstrativo de resultado econômico, não estrutura o capital de giro, não conhece precificação, não tem noção de como opera a lucratividade, não sabe como é que estrutura o portfólio, pensar marketing, pensar talentos, pensar modelo de negócio. Essa complexidade e como ele faz esse encaixe na formação que é fundamental. Então, repetindo, esse suporte, esse apoio do gestor, do administrador, faria ou fará com que o empreendedor cresça, porque ele dá esse suporte, ele pode ajudar a posicionar melhor os negócios. Ô, Rogério, até que ponto as rotinas burocráticas, o cotidiano da empresa, compromete ou mesmo atrapalha a percepção de mudanças de cenário, decisões mais estratégicas, e, enfim? Na realidade, né, quando a gente fala em burocracia, a gente tem que deixar muito claro, né, a burocracia no sentido weberiano, como estrutura de poder, organização, né? O risco da burocracia é você ser prisioneiro da rotina. O empreendedor, ou empresário, ou gestor que vira prisioneiro da rotina, ele não pensa em cenários, ele não pensa em mudanças, ele não pensa em transformação. Esse é o grande risco de se tornar prisioneiro da rotina e não evoluir. O mundo e o seu contexto está em completa evolução, né? Hoje com evoluções tecnológicas diferentes, né, do que foi há um tempo atrás. E se você não pensar fora, vamos dizer, da rotina, você fica amarrado e acomodado na rotina pela vida. Esse é um grande risco. Eu vejo muitas pessoas hoje na minha pesquisa, formadas em administração, com 40 anos, prisioneiro da rotina. Esse é um problema sério. Mas você diria que são pessoas que estão, digamos assim, desatentas à necessidade de uma reciclagem, de uma atualização ou da incorporação de uma teoria à sua prática cotidiana? As duas coisas, né, Eustáquio? Porque o mundo hoje tem uma superabundância de informação rasa. Quem não tiver uma orientação para lidar com o mundo contemporâneo, acha que fazendo um curso de uma semana muda a vida, né? Acha que é muito simples essa mudança de crenças, de atitude, de comportamento, de evolução profissional. Então, essa superabundância de informação atrapalha. Por quê? Porque isso fragmenta o saber, baixa muita orientação, a pessoa fica sem orientação. Então, hoje, o que eu indico para esses gestores, administradores de meia idade, ou começando, né, de forma geral, é uma orientação do que precisa saber para evoluir na carreira e evoluir nesse suporte para o crescimento das empresas, tá? Então, essa superabundância hoje é muito fracionada, atrapalha, e você tem que estar muito atento a qual é o conteúdo mais assertivo que ajuda na evolução da sua vida. Separar a espuma do chope, né? Traduzindo. Né? Ou seja, na era da hiperconectividade, nós temos um tsunami de informação, e se você não tiver uma peneira para processar as informações relevantes, ou mesmo as críticas, se perde, né? Porque muita informação também é informação nenhuma, né? Como diz Sartre, né? Estamos condenados à liberdade, né? Você tem hoje uma variedade de escolhas, né? Vai comprar um carro abaixo de 150 mil. Hoje você tem 20 escolhas. O carro que você comprar, você vai achar que não fez um bom negócio, vai te dar angústia porque deveria ter comprado outro. Essa superabundância de escolha gera angústia, gera ansiedade. É necessário orientação para a tomada de decisão, né? Senão você vai ser condenado à liberdade, ao excesso de escolha. E aí aí você tem viés até de psicanálise e de outros questionamentos aí, né, Rogério?
Então, sobre outra questão importante, que é a da psicologia. Do desejo não atendido, né? A questão do desejo frustrado, daquilo que você, num cenário de tantas opções, como escolher? Então, é exatamente isso, né? Para a escolha, a necessidade da orientação, né? Existe uma literatura, além da literatura, existe boas orientações nesse sentido. Por exemplo, Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, ele coloca o sistema 1 e o sistema 2. O impulso e a racionalização. Então, você também tem que fazer o cálculo, você também tem que marcar uma certa certeza. Não dá só pelo impulso, né? Você tem que ter uma certa racionalidade para a tomada de decisão. Me parece que no mundo empresarial e no mundo da vida cotidiana, né, o impulso, às vezes, é muito dominante, né? Isso na vida dos profissionais, de forma geral. Até na vida pessoal, a gente se movida mais a impulso. Então, vamos dizer, a ciência mais poderosa hoje, eu acho que é a ciência do marketing, né? Que a habilidade de fazer gestão dos desejos. Né? Despertar e gerir, né? Despertar e gerir, fazer a gestão dos desejos, né? E a IA veio para dar um potencial muito grande nesse processo. A IA nós vamos tratar dela no próximo bloco. Né? Uma questão que você coloca no seu paper de apresentação essa questão do... Interessante, cara, é uma coisa transversal. Hoje eu percebo ela como transversal em todas as áreas do conhecimento. A necessidade do autoconhecimento, ou seja, a necessidade que ou o gestor ou o administrador necessita ter de conhecer-se para entender e apostar nas suas potencialidades e respeitar suas limitações. Central, né, Eustáquio? Central, né? E é uma literatura vasta sobre isso, sobre inteligência emocional. Tem uma literatura muito vasta. As pessoas têm que começar a se entender, né? Se você não entender seu viés, é muito engraçado, um viés que é o viés da confirmação. No meu trabalho de pesquisa e de consultoria, quando você mostra um DRE mostrando a realidade ou a saúde da empresa, você pega determinado empresário com viés da confirmação, que ele só quer ouvir o que agrada, né? Ele não está aberto para modelos mentais de absorver divergente, o contraditório, a crítica. Ele não está aberto. Se você não fazer essa evolução, você vai estar sempre preso e restrito ao viés da confirmação. Aí não muda nada, né? Porque você só ouve o que tem interesse de ouvir e massagear o seu ego. É uma opção seletiva, né? Exatamente. Né? A presença hoje é do professor e doutor em semiótica, Rogério Monteiro. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do professor da UFES e doutor em semiótica Rogério Monteiro, que trabalha como consultor e mentor de empresas em fase de expansão ou de reestruturação. Rogério, você tem uma metodologia bem específica que você às vezes entra na organização, muito calcado em 3 tripés, que a partir daí eu acho que você irradia todos aqueles conceitos que você destilou no bloco anterior, né? Que é o da inteligência comportamental, supõe-se do empreendedor, do gestor, uma inteligência instrumental, que é o conhecimento da disponibilidade dos recursos que você tem à luz da própria ciência e da tecnologia, e a inteligência processual e de aprendizagem, ou seja, entender o processo e aprender. Basicamente isso, né? Fala um pouco desse tripé. Então, o tripé
consiste em 3 inteligências: a inteligência comportamental ou emocional, a inteligência instrumental, o cálculo, né, os modelos de negócios, e a inteligência processual, que é o aprendizado. Na inteligência comportamental, a necessidade de entender os modelos mentais. Tem casos que o empresário acha, né, que ele não tem como aprender, que a vida é assim, né? Gabriela, né? Tem casos que ele não suporta a crítica. Imagina, num processo de evolução, a crítica é fundamental, e saber fazer a crítica, né, para evoluir ideias, né? Os vieses, como eu falei, os vieses cognitivos, né, que criam a armadilha ao pensamento. Então, essa inteligência emocional, comportamental é fundamental para fazer uma empresa crescer. Outra é a inteligência instrumental, o cálculo, as métricas, as metas, os objetivos pragmáticos, né, os modelos de negócio. A gente trabalha com modelo de negócio em 6 pilares, né? Empresa com base em dados. Essa é uma parte muito interessante, Eustáquio. De 10 pequenas e médias empresas, 8 não conhece o lucro, 8 não sabe precificar, 8 não tem métricas estruturadas, nenhuma governança para que os líderes façam conversação constante sobre a evolução do negócio, que isso é fundamental. Claro que depende de habilidade comportamental, inteligência comportamental também, né? De querer fazer conversação. Mas de 10, 8 não tem informação sobre o lucro. Olha só, né? Essa é uma pesquisa muito séria que a gente vem fazendo há 20, 25 anos, né? Então, essas empresas tomam decisão baseado no achômetro, em boatos, né? E não em cálculo, em números, métricas e objetivos consistente, mais pragmático. E o aprendizado, que o aprendizado é uma parte fundamental do processo, né? Que é passo a passo essa evolução necessária, e entender o gap entre onde estamos e aonde queremos chegar, e que aprendizado a gente precisa para evoluir, sabe? Então, esse modelo é um modelo muito focado nessas 3 inteligências. Repetindo, inteligência comportamental, inteligência instrumental, inteligência processual e de aprendizado. Sozinho, uma dessa inteligência, sozinho não avança. Não basta ter só inteligência comportamental se você não tem a instrumental, métricas, cálculos, DRE, demonstrativo financeiro, fluxo de caixa, marketing, comportamentos de forma geral, e o aprendizado, né? Esse gap, o real e o desejado. Né? O gap onde há necessidade de entender e evoluir para um ausente, um que não tem. Uma situação... Eu acho que é mais o tripé que se cria aqui sobre essas 3 inteligências, ela é bem didática, né? Um tripé, ou seja, se falta uma perna, você não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio, exatamente. Esse é o raciocínio, né? Embora eu acho que o aprender é a parte um pouco mais complexa, né? Porque grande parte do empresário, ele não tem essa vivência de aprender, modificar modelos de pensamento. Mais intuitivo, né? Mais intuitivo, né? Então, esse é... Assim como administrador, né? Você encontra profissional de administração de 40 anos que acha que já sabe tudo, né? E esse é um grande desafio para lidar. Rogério, quando você fala assim, no Brasil, no Espírito Santo não deve ser diferente, pelo menos 90% das empresas são de micro, pequeno e médio porte. Existe um porte predominante onde essa cultura é mais assentada, é mais percebida? Empresa familiar. Empresa familiar. Empresa familiar. Você pode ter uma empresa de 50 milhões, 60 milhões de faturamento ano, que essa cultura é muito forte. As decisões são só decisões por impulso,
são decisões por intuição, né? A grande parte dessas empresas funciona. O salto é você organizar o tripé, articular a inteligência emocional, a inteligência instrumental e a de aprendizado processual, né? Mas as empresas familiares sofrem disso, né? E às vezes sofrem de coisas assim muito interessantes, porque você tem dois bolsos, né? Um bolso pessoa física, um bolso pessoa jurídica, né? Aí um filho, né, completa 20 anos, 18 anos, você vai no bolso da pessoa física, né? Pega o dinheiro do caixa ou você vai no bolso da pessoa jurídica, pega o dinheiro do caixa para comprar um carro de presente e desfalca o caixa. Isso é muito comum, sabe? Porque não faz conta, não tem a conta, só tem o desejo de atender uma emoção familiar. E nesse cenário nós temos agora o que pode ser um otimizador exponencial maravilhoso, ao mesmo tempo um complicador, que é o advento da IA, né? E essa tsunami de informações para serem processadas. Essa hiperconectividade que você se referiu no bloco anterior, uma massa astronômica de informação para ser processada, e a IA hoje fazendo a distinção entre os que sabem usar a IA e os que não chegaram ainda. Diferente. Vivemos um diferente. E fazer prognóstico desse diferente não é simples, né? Não é simples. Eu uso Umberto Eco, é um livro da década de 60, Apocalípticos e Integrados. Ele fala de mídia de massa. Os apocalípticos, né? Eles acham que aquilo vai ser a maldição do mundo, o fim do mundo. Anarquia e o caos. Anarquia, o caos, e os integrados têm uma visão positiva, acha que é a salvação. Eu fico no meio termo, tá? Desculpa, melhor ficar com Darwin. Não os mais fortes, os mais ferozes, nem os mais rápidos. Com certeza, porque, veja só, Eustáquio, dessas 10 empresas, 8 não têm informação para tomada de decisão. Os sistemas de informação dessas empresas, eles usam 20%, eles não têm DRE, não têm banco de dados estruturado. Você vai usar a IA para quê? Claro que empresas maiores, ou empresas pequenas ou médias estruturadas, você usa a IA para fazer marketing, para entender comportamento, para organizar rotas de logística. Você usa a IA para gestão de talentos, né? Então você tem uma atividade muito grande para usar a IA, mas você precisa de banco de dados estruturado, você precisa de organização interna, sendo que de 10, 8 ainda está na pré-IA, ou pré-sistema de informação. Não tem cultura para pensar IA. Esse, para mim, é um gap e é um grande desafio que a gente vai enfrentar. Inclusive, Eustáquio, esse profissional de 35, 40 anos, esse administrador, que o conhecimento dele está um pouco mais elevado do que um estagiário, ele vai ter uma dificuldade para lidar com esse mundo da IA. Ele ainda está pré-IA. Nem lida com o sistema de informação na empresa, não estrutura dados, não interpreta a organização e não interpreta esse mundo e o vínculo com cenários. Esse pode ter grande dificuldade, né? Não é ensinar IA, é ensinar pré-IA. Rogério, e como catalisar esse processo? Vai ser pelos canais clássicos, pelas faculdades, pelos conselhos regionais, que teoricamente regulam e fiscalizam a atividade. Como é que pode se, digamos assim, catalisar esse processo, aumentar a reação, a velocidade da reação desse processo? Não vejo pela faculdade, não vejo também pelos conselhos regionais, né? Não vejo. O que pode acontecer são cursos, né? Que já tem aí no mercado alguns cursos, né? Não poderia falar agora qual, né? Mas que isso poderia ajudar o começo de um aprendizado, tá?
São cursos de pessoas que estão aí, tem vários na internet, tem que saber selecionar. Voltando de novo, estamos condenados à liberdade, se escolher um pode dar angústia por não ter escolhido o outro, mas tem que fazer uma bela avaliação. Mas o que eu sugiro, além dessa busca de atualização, é fazer uma atualização no pré-IA. Conhecer administração, conhecer estratégia, né? Como é que você vai falar o seguinte, vou fazer um IA para trabalhar com recurso humano se eu não sei qual o talento que as empresas vão precisar, se eu não tenho essa avaliação de talentos, né? Se eu não tenho essa avaliação de comportamento ou de valor que eu vou criar nesse produto ou nesse negócio. Então, eu acho que esse conhecimento para IA dá repertório para você ser mais bem-sucedido nesse aprendizado de IA. Quero agradecer, Rogério, muito sua presença aqui e esses esclarecimentos. Além dos cursos, assistir programas e entrevistas como essa, eu acho que ajudam também. Eu acredito, né, Eustáquio? Eu acredito, né? Você está há muito tempo nessa caminhada e eu parabenizo essa jornada. Não, né? eu me congratulo com conteúdos como o seu, que podem, assim, antes do cara fazer um curso, tiver a oportunidade de ouvir uma conversa dessa, ele se ligar, né? Se ligar na necessidade de... Porque o melhor passo para romper a ignorância é perceber-se ignorante. Às vezes a pessoa não sabe que não sabe. Né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? O conhecimento é algo muito interessante, né? Porque você tem que saber das suas limitações o tempo todo, né? Mas hoje, embora as pessoas possam ter essa limitação, entender a limitação, mas tem uma dificuldade. Onde e como eu vou caminhar? Qual é meu norte, né? E no caso da IA, de novo, eu bato um conhecimento para IA. Hoje nós contamos com a presença do professor, do doutor em semiótica pela PUC de São Paulo, consultor, Rogério Monteiro. Até já. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer.